Que a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus permaneça com todos, irmãos. Amém. Vamos ao Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 24. Leremos do versículo 1 ao 11. Êxodo, capítulo 24, do verso 1 ao 11. O texto diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se aparecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Palavra do Senhor, irmãos. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. No ano de 1919, vários líderes de várias nações se reuniram no Palácio de Versalhes, na França, e ali assinaram um dos acordos, um dos tratados mais importantes da história moderna, o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele foi assinado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e tinha o objetivo de, após tantos conflitos que haviam se passado no mundo e tantas mortes que haviam sido ocorridas decorrente da guerra, esse tratado visava o estabelecimento de uma paz mundial. Era um acordo que visava agora, depois de tanta destruição e de tantos conflitos, estabelecer a paz mundial. Nesse tratado, irmãos, a Alemanha ela foi considerada, juntamente com seus aliados, os únicos responsáveis pelaquela guerra. E a eles, principalmente a Alemanha, foram impostas pesadas punições decorrentes justamente dessa condenação. Principalmente por conta de interesses políticos, provavelmente por conta da França, que tinha um receio de que a Alemanha voltasse a tomar o poder no continente europeu e também devido a uma derrota que a própria Alemanha tinha imposto à França alguns anos atrás. Nesse tratado foram aplicadas penalidades na área econômica, na área territorial e militar. Contudo, essas altas indenizações e perdas territoriais causaram uma grave crise econômica na Alemanha. A partir de então, a partir desse conflito interno, o nazismo começou a se desenvolver e também começou a ascender Adolf Hitler, que todos já conhecem. Ele prometia, se assumisse o poder, descumprir todos os acordos daquele tratado e restaurar o orgulho alemão. O tratado, apesar de solene, apesar de grandioso, falhou em garantir paz duradoura. E apenas 20 anos depois, o mundo mergulharia em outra guerra ainda mais terrível. Irmãos, esse pequeno trecho da história que eu acabei de citar, entre tantos outros exemplos, de tantos outros tratados, de tantos outros acordos, de tantas outras alianças humanas,
é mais um exemplo de que alianças que estão sendo estabelecidas na base humana estão sujeitas a falhas, porque elas estão sustentadas no orgulho, no interesse político e na ganância, por exemplo. Mas existe uma aliança firmada por Deus que não fracassa, uma aliança que não é revogada, nem depende da instabilidade humana, uma aliança feita com base na sua palavra, selada com sangue e que conduz à verdadeira comunhão com Ele. Quando nós olhamos para Êxodo 24, nós vemos um momento glorioso em que Deus firma a sua aliança com o povo de Israel. Deus se aproxima do seu povo por meio de um mediador, estabelece uma aliança de sangue, revela sua glória e santidade e chama o povo à obediência. Esse texto, irmãos, é mais do que uma narrativa histórica. Esse texto nos revela os fundamentos da aliança verdadeira com Deus. E é como ele, na verdade, é uma sombra daquilo que iria se cumprir de forma perfeita em Cristo Jesus. Feita, então, essa breve introdução, eu quero trabalhar com os irmãos os fundamentos da aliança de Deus. Os fundamentos da aliança de Deus, em que ela consiste, em que ela se fundamenta, em que ela se baseia. E a primeira afirmativa que eu quero destacar, irmãos, é que a aliança de Deus, ela é fundamentada em sua palavra. Vamos ler o versículo 3 e 4. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 7 também. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Antes do sacrifício, irmãos, o que aparece primeiro é a palavra. Moisés fala, escreve e lê tudo o que o Senhor ordenou. A aliança de Deus, irmãos, ela não é firmada em impressões pessoais. Ela não é firmada em experiências místicas, mas na revelação direta da vontade do próprio Deus. Deus não deixa seu povo às cegas. Ele fala, ele dá mandamentos, estatutos, promessas e orientações. O povo ouve e responde. A base da aliança é a revelação de Deus. Isso tem um significado importante para nós. Sem palavra não há um pacto verdadeiro com Deus. Sem palavra não há um pacto verdadeiro com o Senhor. Imagine então um contrato de aluguel, um testamento, um contrato de trabalho que é assinado e nesse contrato não há nenhuma cláusula escrita. Sem palavras que definem os termos, obrigações e promessas, o documento acaba se tornando nulo. Assim também com Deus, ele firma a sua aliança com base nas suas palavras, que define quem ele é, o que ele promete e o que ele requer de cada um de nós. Se um contrato que nós fazemos no meio civil, jurídico, ele requer essas cláusulas, requer esses pontos para ficarem bem alinhados dos deveres e direitos do contratante, do contratado, da mesma forma, Deus faz isso com